No vídeo passado, eu comentei o caso de uma influencer que viralizou recentemente, que estava em um surto psicótico e postou conversa dela com o chat GPT, nele validando tudo que ela estava falando e botando lenha na fogueira, etc. Mas para além disso, o que me chamou a atenção foi ela ser uma influencer, é claro, ser uma figura pública e estar nesse surto falando sobre as percepções que ela tem, sobre os despertares emocionais que ela tem e aconselhando as pessoas sobre. E óbvio, não vou culpar a menina, porque assim, pelo amor de Deus, né? É a realidade que ela estava vivendo. Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas estou aqui para a gente ter um olhar crítico sobre as coisas. Porque, para pensar comigo, muitas vezes na rede social a gente vê pessoas leigas dando conselhos baseados na visão delas sobre as coisas. Eu já cansei de ver vídeos assim, né? Principalmente quando se trata de relacionamentos, de assim, se seu namorado não te pedir um casamento em 3 anos, largue dele. Porque tal coisa, nossa, você vai ter que terminar seu relacionamento. Ou, se você não faz isso, então você não é uma pessoa válida. Tem muito disso, principalmente quando se trata de autoestima, de exercício físico. Então, a gente vê o influencer muitas vezes não como uma inspiração, como alguém que você olha e fala assim, nossa, que legal, eu quero me inspirar, acho que eu vou pensar em maneiras como isso se aplica à minha vida. A gente olha e fala, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero fazer as mesmas coisas que essa pessoa faz. Porque assim, na minha visão, essa pessoa é a pessoa ideal do mundo. E a gente tem preocupações e defeitos, né, galera? Porque ninguém é perfeito no mundo. Ninguém é. Então, assim, a influencer ela pode ser maravilhosa, ela pode ser esbelta, perfeita, tudo que ela demonstra, tem um relacionamento incrível, viaja o mundo. Mas você sabe da vida dela? Você sabe por que ela chora no banho? Você sabe por que ela passa por momentos difíceis na vida? Porque ela passa. Com certeza, todo ser humano passa. Eu nunca conheci uma pessoa que tenha a vida perfeita. Se você conhecer, me apresenta, porque eu vou querer fazer um estudo de caso com essa pessoa, porque assim, não existe. E essa influencer, qualquer que seja, a pessoa que você siga, que tem essa vibe de lifestyle, ou traga para você um roteiro de como você deveria viver sua vida, essa pessoa ela não tá olhando para sua realidade. Como que você vai seguir a realidade de alguém que acorda, sei lá, 4 da manhã para meditar, fazer yoga, depois vai correr, aí volta, aí faz o café com Deus Pai, e aí depois vai trabalhar, aí volta do trabalho, sai com os amigos, e aí chega em casa e medita de novo antes de dormir. Como se você vai fazer isso se você é um CLT que tem que pegar transporte público? Ou se você é uma pessoa que, mesmo tendo flexibilidade de horários, é mãe, tem outras preocupações. Como que a gente vai adequar a sua vida à vida da influencer? Não tem como. E aí você vai ser constantemente frustrado. Porque você olha, nossa, tal pessoa tá conseguindo, por que eu não consigo? Porque você não é essa pessoa. E não tem como ser. Então, por isso que me assusta muito quando se trata da influência que as pessoas se têm sobre as outras. Porque não é real. E aí que surge a importância da gente ter influenciadores reais, pessoas que compartilham o dia, compartilham os entraves, as preocupações, as dificuldades, para mostrar que nós, seres humanos, inspiramos uns aos outros. Sempre, né? Quantas pessoas você já não olhou e falou assim, nossa, que pessoa incrível, que estudiosa. Eu vou conversar um pouco mais com ela e ver como que eu posso seguir tal caminho, né? Parecido com o que ela seguiu, o que eu posso adequar na minha vida para poder me organizar de certa maneira, né? Porque eu acho super legal como essa pessoa tem vivido dessa maneira, o que ela tem alcançado. Mas não tem como a gente seguir certinho o que o outro fez, porque o que foi sucesso para o outro, o caminho que levou ele para tal coisa, não é o mesmo caminho que vai levar a gente para tal situação. Nada é garantido na vida. Então, ter influenciadores que mostrem a vida real, isso faz a gente olhar e falar assim, nossa, inspirador. Então, eu posso ter dias ruins, eu posso falhar nas coisas, eu posso não conseguir atingir tal meta,
porque eu sou ser humano também. Então, ser um influenciador, e aqui eu converso com todos os influenciadores e é o meu pedido, seja real, seja sincero com a pessoa que está te assistindo, porque ela está te ouvindo, ela está se inspirando do que você está falando. Então, você percebe o peso da responsabilidade que é isso? Eu não tô falando para criminalizar ou para dizer assim, né, olha o peso que você tem sobre as pessoas, mas é pra gente olhar para nossa responsabilidade como pessoas na vida. Você quer ser uma pessoa que vai oferecer um conhecimento, um carinho, um cuidado para o outro, ou quer ser uma pessoa que vai se colocar num patamar maior e vai dizer para o outro como ele tem que viver? Porque não que o seu jeito de viver seja errado, mas ele não é o único. Não é o único na vida, né? Então, assim, o que é certo para você não vai ser certo para o outro. Jamais. E aí, esse é o meu apelo, a minha preocupação, né? A gente toma muito como verdade o que o outro diz, baseado na experiência que ele teve. A parte boa das redes sociais é que isso diminui muito o espaço entre as pessoas e faz a gente não só se sentir menos sozinho, mas ter com quem conversar sobre as coisas que a gente passa na vida, né? Eu acho que o TikTok foi muito isso, a gente vê as pessoas, eu já passei por tal situação, nossa, achei que era o único. Então é muito legal ter essa troca, mas a gente ter conselhos baseados no que o outro viveu, né? Eu vivi tal coisa, então faça isso, isso, isso. Aí o calo aperta, né? Então, assim, não tem um manual correto, não tem se seu namorado fez tal coisa, ele tá te traindo. Pode ser que esteja, não tem como a gente garantir, mas isso é a história de vida da pessoa, é a percepção que ela tem sobre o mundo. Como tá o seu relacionamento? Como tá a sua vida? Como tudo isso se encaixa e se enquadra na sua vida? Isso é seu, a sua vida é sua, né? Então, não é porque o outro está vivenciando de certa maneira que a gente tem que ser influenciado a viver igual, porque a gente nunca vai conseguir. Então sempre vai ter uma frustração. O que precisamos? Ter um olhar crítico em relação às redes sociais, entender que tudo que está ali não é 100% verídico, é um recorte, muitas vezes pequeno, e que não tem como a gente olhar para o outro e falar assim, nossa, eu quero ser essa pessoa. Porque você não sabe pelo que ela passa. Não sabe. Ela pode postar que a vida dela é maravilhosa, mas você não sabe o que está por trás. E eu duvido realmente que ela não tenha problemas, que ela não tenha questões, que ela não tenha angústias. É impossível você ser um ser humano e não sentir essas coisas. Então, a próxima vez que você olhar um influencer, pensar, nossa, eu quero ser tal pessoa, por que ela tá conseguindo, eu não tô conseguindo? Ou eu segui esse método dela e não deu certo pra mim. Porque não vai dar. Muitas vezes não vai dar. E não é porque você está fracassando, é porque você é um ser humano singular, com as suas questões específicas, vivendo a sua vida, na sua realidade. Então não vai ter como você adequar uma rotina, um método específico de vivência, se isso não se enquadrar dentro da sua vida. Então você não é um fracasso, você é só um ser humano que precisa abraçar a sua vida, a sua realidade de acordo com como ela é e entender que os seres humanos inspiram. Não tem nada de errado em a gente seguir pessoas que a gente acha legal ou que, nossa, me inspiro na vida dessa pessoa porque ela viaja o mundo e que legal, né? A gente acompanhar o outro nas redes sociais não tem nada de errado. Mas a gente não pode ter essa dimensão de que, poxa, a vida dele é mais interessante que a minha. Porque você não sabe no final do dia. E aí a gente desvalida completamente quem você é, a sua história e a sua realidade. E isso não podemos permitir jamais.